Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todos. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calvo e de barbas brancas. Estou falando de um quarto com uma parede branca atrás de mim. Atualmente, sou coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e hoje estou aqui junto com uma convidada para gravar o nosso quarto podcast Gera o Papo. O podcast Gera o Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, mais conhecido como Metrô, e a USP 60+. Hoje, nossa conversa é sobre um assunto para muitos delicado, talvez para a grande maioria das pessoas. Um tema em que as pessoas evitam de conversar e de falar. O nosso tema é Encarando a Morte, Luto e Resiliência de Quem Fica. E para conversarmos e discutirmos um pouco sobre esse tema, está aqui comigo a professora Beatriz Gutierrez, da EASH USP. Bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco e queria pedir a gentileza de você se apresentar aos nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, né, a todos, a todas e a todos, como o Renato também já deu as boas-vindas, né, inicialmente eu gostaria muito de agradecer o convite e parabenizá-los, né, pela iniciativa, então, bem-vinda sempre, né, para a população brasileira. Vou começar, então, falando um pouco do tema, né, que o tema, assim, né, esse título às vezes assusta, não sei como é que vai ser a audiência, né, eu venho trabalhando com esse tema desde o século passado, na verdade, né, sou quase uma idosa e, no entanto, assim, como o Renato já falou, né, a sociedade ocidental foge do tema morte, né? É um tema que realmente arrepia. Nós temos a universidade, né, USP 60+, lá na IASH, e quando eu ofereço vagas, né, para uma das disciplinas, que é cuidado paliativo, finitude e morte, essas vagas são oferecidas, né, para os idosos frequentadores das nossas oficinas, só que ninguém se inscreve, tá? É impressionante, né? Então, é um tema realmente muito temido, né? Eu vou contar então um pouco agora da minha carreira, né? Eu sou enfermeira de formação, né? Me formei pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo também, e fiz pós-doutorado pela Universidade de Brasília em saúde coletiva. Como eu falei no início, né, já venho estudando um pouquinho esse tema desde o século passado, e um dos motivos que no doutorado, né, eu fui estudar o processo de morrer dos pacientes em UTI, né? Por que eu fui estudar esse tema, né? Porque eu percebia, eu como chefe da UTI, né, na época eu era chefe da UTI de adulto, eu percebia que os profissionais, quando percebiam o adoecimento, né, a piora da complexidade daqueles pacientes que estavam ali internados, eles adoeciam juntos. E com isso nós tínhamos, né, uma grande, vamos dizer, aumento da carga, tanto física quanto emocional desses profissionais, né, e esses profissionais, alguns deles entravam em licença médica e a situação piorava mais ainda, né, em relação à carga de trabalho dentro da UTI, né? Porque quando duas pessoas entram de licença, você com um quadro de pessoal já reduzido, isso piora muito mais, né? Tanto a carga física quanto emocional daqueles que ficam trabalhando. E na minha tese de doutorado, eu fiz com os profissionais da enfermagem, eu pude constatar realmente como era esse sofrimento, né? O luto deles perante aquela situação que eles viviam no dia a dia e muitas vezes se identificavam com aqueles pacientes que estavam ali, que a gente chama hoje de empatia, né? É você perceber o sofrimento daquela família, principalmente, né? Muitas vezes o paciente, ele está entubado, sedado, mas como eu lidar com essa família, né, durante esse luto? Tá? Então, por isso é que eu digo para vocês que
há muitos anos, né, pesquisadores brasileiros já vêm estudando esse assunto, né, de morte e luto. No entanto, ainda a gente não se conscientizou que a morte é a única coisa democrática que existe nesse mundo. Ela vem para todos, tá? Você pode estar dormindo, você pode estar na rua, aonde você estiver, ela vai chegar, vai te resgatar e vai levar embora. Né? Então, assim, ela não avisa, ela te leva, tá bom? Ok, Renato, acho que eu já falei muito. Não. É democrática e certeira, né, professora? Porque Sim. isso todo mundo sabe que um dia a gente vai também, né? Mas, professora, quando esse tema foi proposto, logo me lembrei de um livro que eu li ainda quando eu estava na graduação, já faz um tempinho, que é A Solidão dos Moribundos, de Norbert Elias, que é um sociólogo que é bastante conhecido, principalmente dentro da sociologia. E esse livro, acho que ele relata muito, aliás, uma coisa aí que vai ao encontro do que você já relatou, né? Que é a dificuldade que as sociedades modernas têm de enfrentar a morte, né? Principalmente a consciência da finitude. Parece que é uma coisa bastante dolorosa para a gente que está, né, aqui da sociedade ocidental. E atualmente a humanidade está vivenciando uma pandemia mundial, onde parece que a morte está próxima de todos nós, né? Em especial entre os idosos, onde a doença pode se desenvolver de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Em uma sociedade em que lida tão mal com a morte, onde há um afastamento social daquele que morre, né? Como é que a gente pode enfrentar a morte? Difícil, né? Principalmente quando ela está ao nosso lado, né? Na verdade, a gente nega a morte o tempo todo, né? A gente acha que sempre a morte vai acontecer para o outro e não para a gente. Mas, no entanto, né, esse medo, né, nessa pandemia, aflorou. O medo, a raiva, são sentimentos aí que a gente tem visto, né, muito presente na nossa vida, de todos nós. Não tem como, esse vírus ele não está escolhendo, né, sexo, ele não está escolhendo idade, ele não está escolhendo gênero, né, ele não está escolhendo o rico, o pobre, ele está levando mesmo, né, e tá, se não leva, algumas vezes a pessoa fica com sequela. Então, não é fácil, né, a gente pensar, nossa, como é lidar com a morte de repente, né, porque a gente não teve preparo para isso, né, de um ano e, né, a primeira morte, se eu não me engano, no Brasil foi em março, final de março, é isso? Ou final de fevereiro, né? Então já temos aí 1 ano e meio, quase, que a gente vem vivenciando essas mortes no Brasil, com mais de 550 mil mortes, e a gente sabe que a cultura ocidental, né, como já foi dito, né, a nossa morte ela é interditada, ela está escondida. Né? Até então, ela era escondida dentro dos hospitais. Né? As pessoas, quando estavam muito próximo da morte, elas eram levadas para pronto-socorro. Diferente de alguns anos ou alguns séculos atrás, onde a morte ela era vivenciada entre a família. Né? Você morria no domicílio, onde todos comungavam daqueles últimos momentos de vida. E, principalmente, depois da década de 70, onde a tecnologia chegou com tudo no nosso país, né? Com a presença das UTIs, né? Que muitas pessoas pensam que UTI é centro de milagre, UTI não é centro de milagre, muito pelo contrário, né? Às vezes ela deixa a pessoa mais sequelada do que com uma boa qualidade de vida. E as pessoas se distanciaram realmente muito da morte, muito, muito. Né? Então, você acabava entregando, né, o paciente, o moribundo, para dentro dos hospitais. E como é que esses pacientes ficavam dentro dos hospitais? Ele ficava escondido lá no último quarto da enfermaria, e mesmo os próprios profissionais não queriam encarar que aquele paciente estava morrendo. Por quê? Para nós, profissionais da saúde, que somos educados para curar as pessoas, né? Você lidar com esse processo de morrer, você sente isso como uma derrota. Isso faz mal,
né? Porque a gente, infelizmente, nas universidades ainda é pregado que a gente tem que curar as pessoas, né? Não, nem sempre a cura é possível. Tá? Então, essas pessoas, mesmo nos hospitais, elas ficam escondidas, né? Então, é a morte escondida dentro dos hospitais. Então, não é tão fácil, né, a gente pensar como nós vamos lidar com a morte hoje, principalmente uma morte instantânea, né? Uma morte onde nem o paciente, né, nem a pessoa e nem a família está preparada para essa morte. Não teve aí, a gente chama, né, um luto antecipado. Você vai embora do nada, né? Vem esse vírus, te leva, muitas vezes nem dá tempo de chegar no hospital, ou mesmo dentro do hospital, infelizmente, né, as consequências não são reversíveis, né? E essa pessoa acaba indo a óbito, e indo a óbito sozinha. Né, que a gente sabe que, infelizmente, por causa do contágio do vírus, né, as pessoas, né, as famílias, estão proibidas de entrar nas UTIs para visitar os seus entes queridos. E, professora, a senhora colocou aí 2 dados que eu achei interessante, né? Um que é essa morte repentina, né? Que é muito, quer dizer, o Covid trouxe um pouco isso para o nosso cotidiano, né? A pessoa está bem, de repente, em 15 dias aí, ela falece, né? Mas também tem aquela doença em que a pessoa ela vai, né, gradualmente se despedindo, né? E para isso, a medicina criou esse conceito de cuidados paliativos. O que são esses cuidados paliativos? Você poderia nos colocar um pouquinho assim, para a gente entender como é que a gente trata primeiro dessa morte, que é mais vagarosa, né, vamos dizer assim, e depois de uma morte mais repentina? O cuidados paliativos, né, ele foi trazido, né, pela Cicely Saunders, né, em 1900, na década de 60, né, 1967, mais ou menos, e nesse século ele veio para ficar. Né, o porquê? Né? O cuidados paliativos é aquele que pensa no indivíduo, né, no paciente, pensa na família e pensa nos profissionais, com a ideia de trazer uma melhor qualidade de vida para esse trio. Você não pensa só no paciente. E ele também, né, a filosofia do cuidados paliativos se fundamenta, né, no cuidar. Né? Então, ela é direcionada para pacientes que estão fora de possibilidades de cura, né? Aqueles pacientes, né, onde são pacientes com doenças crônicas, né? No início, a filosofia dos cuidados paliativos, ela era mais direcionada a pacientes com câncer, né? Depois, com a pandemia da AIDS também, né? O câncer e AIDS, e hoje a gente sabe que esse leque se abriu e esses cuidados paliativos são ofertados também para pacientes com doenças crônicas, né? O renal crônico, o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica e o grande mal que está chegando aí nesse século, que são as demências. A gente sabe que, assim, em 2010 foi feita uma estimativa, né, que no mundo tinha-se aproximadamente 40 milhões de pessoas com demência. E com uma estimativa agora para 2050, que esse montante vai triplicar, vai para 120 milhões de pessoas com demência. Tá? E é uma grande interrogação, né? São pacientes que, a partir do diagnóstico, eles podem ser considerados, que já são pacientes, né, que poderão ser propiciados, né, favorecidos com a implementação dos cuidados paliativos. E o maior problema, quem vai cuidar desses pacientes, né? Principalmente porque hoje nós já temos idoso cuidando de idoso. Com essa pandemia, muitos desses cuidadores faleceram e aqueles que estavam mais adoecidos estão aí para ser cuidados. Né? Então, isso também é um grande problema, né, Renato? Não, eu acho que sim, eu até gostaria mesmo de me colocar, até mesmo pela... Meu mestrado, né, fiz mestrado em demografia e uma das coisas que eu sempre coloco é isso, né?
a família ela está mudando a sua composição, né? Então, se antes a gente tinha uma família mais horizontal, em que tinham vários filhos, né? Mãe, pai, vários filhos, tal. Hoje em dia a gente tem uma família super verticalizada, né? Então, que as pessoas têm poucos filhos, então, às vezes, num domicílio tem lá 3 ou 4 gerações. E isso é um dado assustador. Eu acho que a gente está criando assim, uma bomba relógio, né? Não só na questão demográfica, exatamente, né, em que vem essa pergunta, quem cuidará dos nossos idosos, mas também por conta da reforma da Previdência, que dificultou um pouco o acesso à Previdência, né? Em relação à reforma trabalhista também, que dificulta o registro e, portanto, vai mais tarde dificultar a aposentadoria. Então, eu acho que são questões muito preocupantes para daqui 20, 30 anos. Mas é interessante. Professora, agora me diz uma coisa, com a pandemia, essa morte repentina, né, as pessoas têm que lidar com o luto, né? Quais os aspectos emocionais do luto, né? Quais outros aspectos a sociedade vai enfrentar com essas perdas? Quais são as perdas? Se a gente for pensar no luto, né, o luto é um processo de elaboração de perdas. Tanto perda de capacidade funcional, né? A gente tem a perda de animais de estimação, a gente tem perdas de bens, né? São perdas. E a perda maior é a presença da morte, né? E quais são os sentimentos que podem estar presentes nesse momento no meio das pessoas, né? O sentimento do medo, né? O sentimento, porque assim, medo de morrer, o seu próprio medo do seu ente querido morrer ou ficar sequelado, e você também pode ficar com alguma sequela proveniente aí da doença, se você for contaminado com vírus, né? Então, e também a raiva. O sentimento de raiva e de impotência é muito grande, né? O que a gente percebe é que, assim, por que raiva? Por que essa doença me acometeu? Por que levou embora o meu pai, a minha mãe, o meu filho? Por que esse governo não começou a vacina antes? Por que eu não tenho dinheiro para conseguir ser internado em um hospital de ponta, onde tem uma alta tecnologia que poderia me curar ou curar o meu parente, ou o meu irmão, ou o meu pai, ou minha mãe. Então, são muitos sentimentos entrelaçados, né, que as pessoas estão com muita dificuldade de trabalhar com isso. Né? E a gente está percebendo cada vez mais, né, esse desequilíbrio emocional na nossa população. Tá? O desequilíbrio daqueles que perderam entes queridos, aqueles que ficaram sequelados e também dos profissionais, né? Como eu já falei, que vem o sentimento de impotência por não ter salvo aquelas vidas que você achava que você tinha um poder, uma onipotência, que você ia trazer aquela pessoa de volta, mas infelizmente ela morreu. Né? Então isso traz para a nossa sociedade um desequilíbrio, assim, não só para a pessoa, né? Mas para todos. Né? Nós estamos vivendo num luto coletivo. Não é só um luto familiar, como antes, né, da pandemia, nós tínhamos, né, um luto que a gente considerava que era mais entre os familiares e os amigos mais próximos. Né? Hoje não, a gente tem aquele sentimento de profunda tristeza com pessoas que morreram que a gente nunca viu antes. Mas existe aquela empatia, né, da gente pensar que como aquelas famílias estão se sentindo por ter perdido, né, os seus parentes. Porque quando fala na televisão, olha, está diminuindo o número de mortes, né? Estamos com menos, diminuiu a incidência, né? O número de pacientes que morreram está inferior a 1.000. Tá, mas aquela família que perdeu um paciente, para ela, aquele número é muito significativo. Não se vê porcentagem, porque é 100%. Você perdeu aquela pessoa que representava muito para você. Né? Então, isso traz, sim, esses sentimentos todos, né, que
mexe muito com as pessoas. Professora, e como é uma pandemia, como você mesmo falou, né, que não vê classe social, cor, raça, idade, nada, quando a gente vê esses números na televisão, né, a gente tem a certeza que a doença está próxima da gente, né, está próximo da gente, da nossa família, porque às vezes tem alguns acontecimentos de morte que parece tão distante, parece que nunca vai acontecer com a gente, mas a Covid não. A Covid a gente sabe que ela está aqui na espreita, né? Tá muito próxima. E, professora, e o entorno, né? Como é que a família pode auxiliar nesse processo de morte, dessa morte iminente? Como é que ela pode auxiliar e como ela pode também, de certa forma, absorver essa dor, essa perda, né? É muito importante nesse momento de luto, né, a gente ter o apoio da família e a gente ter a oportunidade de expressar esse luto. Porque quando esse luto ele é obrigado, né, você a ser contido, que você não pode, né, expor esse luto, isso tem uma maior chance de você ter problemas lá na frente, né? Então você tem que vivenciar esse luto, é esperado, né? O luto é esperado, né? A gente pode até se preocupar se a pessoa não tiver esse luto, porque se você perde uma pessoa que você gosta muito, a perda, o luto faz parte. Mas o que a família tem que realmente é apoiar, né? É ficar bem próximo, né? É a sociedade como um todo, né? Como você pensa que aquela pessoa o que ela está precisando naquele momento, é perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa, porque às vezes, principalmente o idoso, né? O idoso não gosta de incomodar ninguém. Ele fica curtindo aquela tristeza sozinho. E isso, com certeza, pode estar trazendo aí alguns sintomas depressivos, né? E a família, se não estiver muito próxima, não vai perceber esses sintomas depressivos, e a gente sabe, né, que os sintomas depressivos pode acelerar a chegada, né, da demência, e também até mesmo, né, uma acelerada aí se tiver uma certa tendência a ter um câncer, né? Então a gente tem que ajudar essa pessoa a superar esse luto. Só que essa superação, essa resiliência depende muito de cada um, né? É individual. Depende se essa pessoa já teve outras perdas anteriormente, como ela lidou com essas perdas, se essas pessoas foram acolhidas, né, nas outras perdas que tiveram, né? Então, assim, o que eu vejo, a sociedade precisa acolher essas pessoas. Como é que a gente pode acolher essas pessoas, né? O que nós na USP 60+, a gente tem feito? Muitas lives, porque a vontade é de você se aproximar das pessoas, abraçar, né? Você dá aquele calor humano, eu chamo isso de acalento. É você pegar no colo mesmo, né? E balançar essas pessoas, como se fosse uma criança ali, e você fazer essa pessoa ninar, né? Vamos dizer. Mas por causa do distanciamento, isso está muito difícil. Mas a gente tem aí as mensagens que a gente pode mandar para essas pessoas, ou então até uma carta, para que essas pessoas se sintam que elas não estão desamparadas, né? Essa segurança a sociedade precisa demonstrar para essas pessoas. Tá ótimo, professora. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que está junto ali da pessoa que, né, que está vivenciando esse processo, como você mesmo colocou, né, de ver ali o que ela está precisando. Eu acho que é uma maneira de acalentar um pouco esse momento solitário, né? Porque não deixa de ser um momento solitário ali a questão da morte. Professora, eu agradeço muito a sua presença, o nosso tempo aqui já está se esgotando e eu gostaria, primeiro, de lembrar a todos, né, que nosso próximo podcast será sobre a experiência da Frente Nacional no fortalecimento das LPIs, o combate da Covid-19 nas LPIs,
e teremos aqui as professoras Marisa Acioli e Carla Giacomini. Professora, gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu só gostaria de lembrá-los, né, que assim a pandemia, né, trouxe para a gente o luto, né, não só da morte, né, mas como o luto de perdas, né, como eu falei, né, ela está deixando sequelas, né, sequelas relacionadas à capacidade funcional, sequelas relacionadas aos aspectos cognitivos e que a nossa sociedade, infelizmente, não está preparada, né, para ajudar, né, nessas pessoas vulneráveis que no pós-pandemia, né? Então a gente tem que ter uma reflexão muito profunda, né, em relação a isso. Como vamos ajudar essas pessoas pós-pandemia? Porque além dos aspectos emocionais que o luto vai trazer, também aspectos econômicos, aspectos sociais, né? Aquela idosa que vivia sozinha, né, pode estar sequelada, né? Ou então os seus netos perderam os pais, esses netos vão para a casa desses idosos, esses idosos vão ter que assumir esse cuidado, não só o cuidado em si, mas economicamente também, né? Ser o arrimo de família. Tá? Então, assim, são muitos problemas, né, para a gente estar enfrentando aí juntamente com essa pandemia e esse processo de luto. Tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e com certeza, né, como eu já falei anteriormente, esse espaço é um grande momento, né, onde a gente pode refletir temas tão interessantes que vocês estão trazendo. Muito obrigada, Renato, e agradeço todas as pessoas, né, que fizeram parte para que essa live pudesse acontecer. Obrigada mesmo. Muito obrigado, professora. Foi um prazer, o prazer é nosso e vamos sim discutir muitas questões relativas ao idoso. Agradeço a professora. Muito obrigado. Eu que agradeço.